gente, bom dia, graça e paz de Jesus. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Momento com Deus, o nosso encontro de todos os dias aqui para o nosso crescimento espiritual. Você já passou ou está passando por algum problema que parece muito difícil, muito complicado, muito ruim e parece que não tem solução e você fica pensando até assim, por quê? Você lembra que nós lemos no Evangelho de Mateus sobre a morte de Jesus Cristo? Lá em Mateus 27:50 diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. A morte de Jesus foi algo terrível. O nosso Senhor, o Deus Filho, estava morrendo crucificado em uma cruz. Que coisa pior do que isso? Que problema maior do que esse? Ele morreu crucificado, ele morreu em uma cruz. Acabou, é o fim. Mas não era o fim, não acabou. Existia um propósito lindo, maravilhoso no coração de Deus. Para isso que parecia ser o fim, parecia ser horrível, mas não era. Tudo fazia parte do plano maravilhoso de Deus para mim e para você. E no Evangelho de João, nós encontramos qual é esse propósito maravilhoso para algo que parecia tão ruim. Em João 3,16 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algo tão ruim, que parecia tão ruim como a morte do nosso Deus, se transformou em algo maravilhoso. Era, na verdade, algo maravilhoso, um plano perfeito do nosso Deus para a nossa salvação. Assim é na nossa vida também. Esse é o mesmo Deus, o Deus Filho, o Deus Pai, é o mesmo Deus que tem propósitos na nossa vida. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E Ele ressuscitou e nos salvou dos nossos pecados. E hoje Ele está conosco, e Ele pode resolver todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas. Seja lá o que você passe, o que você esteja passando, existe um propósito para isso no coração de Deus. Busque saber qual é esse propósito. Se aproxime mais de Deus. Leia mais a sua palavra e você vai se aproximar e você vai saber os planos de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. E deixe seus pedidos de oração aí nos comentários, porque nós vamos orar por você, por sua vida e por quem você quiser que oremos logo após a leitura bíblica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida, por esse dia que o Senhor está nos dando. E Pai, nós pedimos que o Senhor continue falando conosco, participando conosco desse momento de comunhão com o Senhor. E nos encha o coração, a nossa mente com a sua palavra. Que o Espírito Santo nos ajude a entendermos a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele e logo mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem,
o reino de Davi nosso pai, hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: Eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si: Se dissermos do céu, dirá: Então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. E se você ainda não deixou seus pedidos de oração, pode colocar aí nos comentários, porque nós vamos orar nesse momento e durante toda a nossa corrente de oração aqui no canal. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse momento de comunhão que nós temos aqui. Agradecer ao Senhor porque o Senhor se faz presente no meio de nós. Agradecer ao Senhor pela vida de cada um, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. E obrigada, Pai, por tudo que acontece em nossa vida. Somos gratos e damos graças ao Senhor por tudo realmente, porque sabemos que tudo que acontece em nossa vida está de acordo com os seus propósitos, está de acordo com a sua vontade, o seu querer. E nós somos gratos, porque seja lá o que for, sairemos vencedores, sairemos fortalecidos, sairemos mais próximos ao Senhor, se buscarmos ao Senhor. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui buscando ao Senhor, buscando aprender a sua palavra e buscando ouvir do Senhor e buscando falar ao Senhor. E nesse momento, Pai, eu quero também pedir que o Senhor, em nome do Senhor Jesus, incline seus ouvidos aos pedidos de cada um, meu Deus, que tem deixado aqui nesse canal os seus pedidos de oração. A cada um que ora comigo nesse momento, Senhor, e que está diante do Senhor, prostrado diante do Senhor,
em espírito e em verdade, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, porque confia, porque crê, porque tem fé no Senhor. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor abençoe cada um que tem feito seus pedidos, meu Deus. O Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor sabe o nome de cada um, o Senhor sabe o nome de cada um por quem eles têm pedido. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo na vida individual, conforme a sua sabedoria, conforme o que o Senhor sabe que é o melhor e que o Senhor sabe que é a necessidade real de cada um. Às vezes nem nós mesmos sabemos, às vezes pedimos algo que o Senhor sabe que não é bom para nós. Então que o Senhor nos dê conforme o que o Senhor sabe que é o melhor para nós, em nome do Senhor Jesus. Deus amado, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe os trabalhos, que o Senhor abençoe a saúde de cada um. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo nas causas judiciais, que o Senhor esteja agindo nos negócios, nas decisões, Pai. Que o Senhor esteja agindo na vida como um todo de cada um, meu Deus. Que o Senhor esteja salvando, libertando, tirando de vícios, tirando de desesperos, tirando de angústias, tirando de depressão. Deus, que o Senhor esteja agindo na vida dos teus filhos, dos teus amados, dos teus pequeninos, que só tem coração dedicado ao Senhor. Só tem o seu coração quebrantado neste momento ao Senhor, buscando verdadeiramente ao Senhor e se entregando verdadeiramente ao Senhor. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós esperamos confiantes no Senhor. Nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de desespero até muitas vezes, mas de forma geral estamos passando por momentos de tensão, de incertezas. Pai, em nome do Senhor Jesus, esteja acalmando nossos corações, esteja nos dando sabedoria para passarmos por essa fase, Pai, e nos ajude, Pai. Cure os nossos amigos, cure nossos entes queridos, nos proteja, Pai, nos livre desse mal, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor esteja à frente de tudo, que o Senhor esteja à frente em nossa vida, em tudo. Que o Senhor proteja e abençoe a sua igreja. Cuide, Pai, da sua igreja. Renove o espírito, renove os ânimos dos teus filhos, dos pastores, dos líderes, dos membros, dos que frequentam, de todos, Pai. Que todos estejam ali em um só espírito, louvando, adorando ao Senhor e se dispondo a lutar por sua igreja, lutar por sua palavra, propagar a sua palavra. Nós pedimos assim, meu Deus, que o Senhor tome conta da vida de cada um que ora comigo neste momento, que o Senhor nos ajude durante todo o nosso dia, durante toda a nossa semana, durante toda a nossa vida. Cuida de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus nós pedimos e já agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja Deus em nossas vidas. Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Que você e sua família tenham um lindo dia abençoado com Jesus. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, clica no sininho para você ser notificado e você saber quando a gente lança o vídeo aqui, tá? Beijo no coração, Deus te abençoe, estenda as suas mãos e receba as bênçãos apostólicas. Te espero amanhã.